cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz. Hoje iniciaremos um pequeno estudo. Eu prefiro falar que são reflexões a respeito de uma família feliz. Nosso propósito é que nos vai levar a um caminho que nos mostrará os erros e acertos que podem existir dentro de uma família. Em seguida, vocês vão receber uma pequena anotação com os versículos para que vocês tenham base bíblica até para colocar no caderninho de vocês, amém? Bases de uma família feliz. No Salmo 127, capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor é quem tem que guardar a nossa casa. Porque se o Senhor não guarda a nossa casa, em vão vigia o sentinela. O Senhor ainda enxerga a família como uma instituição divina, e essa instituição divina deve ser restaurada. Deus quer a família restaurada. Em Gênesis, vemos claro que a família é o núcleo principal. A terra, a igreja que somos, nós, eu e você, iremos conquistar a terra quando a família for lugar de santidade. E sendo dessa maneira que a família tem que ser lugar de santidade, Satanás virá com força e com foco para atacar a família. A restauração significa uma volta ao começo, ou seja, uma volta para o Éden. Depois do homem, o casamento também é divino e é o propósito de Deus, através da vida do homem e o casamento. É proposto dominar a terra, conquistar a terra como Éden foi fundada pelo Senhor. Éden era o lar no qual Adão e Eva estavam. Os princípios de Deus era a própria cartilha, porém foram quebrados na vida de Adão e Eva. E isso nós podemos ver em Gênesis, quando Eva é tentada pela serpente. Porém, hoje é possível nós resgatarmos os princípios do Senhor através de Jesus Cristo. Porque são a base, esses princípios são a base para sermos famílias cheias da glória de Deus. Segundo tópico, família segundo o desejo de Deus. Vocês podem fazer a leitura de Gênesis 2, versículo 8, Ezequiel capítulo 11, 23 e Ezequiel 43, versículo 1 e 2, no qual vocês vão ver que existe uma simbologia mostrando Jesus. Jesus é o sol da justiça. E todos aqueles lugares que vocês irão ler nesses versículos de Gênesis e Ezequiel, vocês vão ver que todos eles estavam plantados pelo próprio Deus, voltados e plantados para onde nascia o sol, que é o leste, assim como o tabernáculo de Moisés. Sendo Jesus o sol da justiça, que nos mostra em Malaquias 4:2, nossa casa também tem que estar voltada para o sol da justiça. Precisamos entender que a nossa satisfação pessoal nunca será a nossa casa e nem o nosso cônjuge. Precisamos estar completamente plantados no Senhor. Romanos 9:36 vai dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Casamento é para fazer o outro feliz. Não caso para ser feliz. Isso nós notamos um egoísmo. Assim, teremos frustrações ao decorrer dos anos enquanto casados e teremos problemas maiores ou acentuados. Mas se tivermos esse pensamento que casei para ser feliz, teremos problemas, conflitos e frustrações que podem acarretar na frustração, na separação, que é o pior. A separação causa muitos danos num lar e na vida dos filhos e do casal. A família deve ser lugar de fazer a vontade de Deus. Andar na direção do Senhor, no propósito dele, para a glória de Deus encher a família, o lar e em seguida a terra. Algo mais que valores.
No Salmo 128, você vai ler e ver o padrão segundo a vontade de Deus, para que sejamos tementes ao Senhor e ao casamento. Perceba que não são apenas os bons valores que fazem uma casa, mas são os padrões e a vontade do Senhor. O casamento deve estar alicerçado nos propósitos de Deus e levar cada um a conhecer a Jesus. Todos têm que levar o Senhor conhecido a cada membro da família. Só assim para suportar as tribulações que possam vir. O lar cristão e seus alicerces. Leitura de Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. O plano original de Deus era o casamento. O multiplicar quer dizer os filhos. E o homem se desprende dos pais. Nós vemos muitos casais que, quando se casam, eles ainda continuam com as suas infantilidades, que levam tudo para os pais, achando que esses pais poderão ajudá-los, auxiliá-los. Mas é um erro, porque a família que são constituídos de um homem e da mulher, seus conflitos devem ser resolvidos entre eles. No plano original de Deus, reflete o caráter permanente de ambos, do homem e da mulher. Outro tópico é que, além de multiplicar, o casamento é uma instituição e o plano original do Senhor, o casamento é consumado pelo ato sexual. Unir é como ligar, colar. Gênesis 2:24. O relacionamento na luz nos mostra que temos que ser transparentes um com o outro. Adão e Eva não tinham pecados e segredos. Gênesis 3, versículos 6 e 8. Os conflitos familiares, os fracassos estão relacionados com áreas que Satanás opera. A luz traz a santidade, ao contrário do pecado. Viver a luz custa um preço alto. E não é fácil viver a luz. Precisamos confessar nossos pecados e nos arrepender diariamente. Ao contrário do que Satanás faz nas nossas vidas, que nos leva a ocultar e esconder nossos pecados entre a nossa família. Cultivar o ambiente familiar, removendo as ervas daninhas e plantar boas sementes. Assim como o homem no Éden, leitura de Gênesis 2:15, a responsabilidade de cuidar daquele lugar, cuidar daquele lar, era para o homem, na pessoa de Adão. O bem-estar daquele lugar, cultivar para que o lugar tivesse bênçãos, era papel de Adão, e hoje é o nosso papel de responsabilidade. Não é fácil manter uma família, mas quando nós temos o Senhor, tudo se torna mais fácil. E requer esforço, tempo, dedicação e crescimento em Deus. Para que a vida e as bênçãos floresçam, devemos estar pautados segundo a vontade de Deus. Quando nós estamos com o nosso coração endurecido, devemos orar para que se torne apto à semeadura, e é só pelo cultivo. Isso é possível, pois há preparo da terra para quebrar a semente. Tiago 5, versículo 16 e versículo 32. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, lá vai dizer que nós colhemos à medida que semeamos. As sementes de carinho, amor, aceitação, encorajamento, fé, disciplina, obediência, comunicação, respeito, submissão. A colheita pode demorar, mas nós colheremos.
Porém, faça sem esperar o mesmo no começo. Espalhe o amor, espalhe o perdão, a fé, a esperança, que cedo ou mais tarde você vai colher. Vigiando e guerreando por nossas famílias. A responsabilidade de Deus a Adão no Éden foi de guardar, proteger. Gênesis 2:15. Curioso que lá no Éden estava tudo em ordem, não tinha perigo. Por que eles iam se preocupar? Mas o dever de Adão no Éden era de guardar. E a falta de vigilância de Adão foi a oportunidade de Satanás tentar a Eva. Gênesis 3:1. E hoje em dia, na nossa família, acontece isso de fato. Nós devemos estar atentos ao diabo e seus ataques. Veja o que diz João 10:10. Existem portas que precisam ser vigiadas na família para não entrar e provocar destruição, isto é, Satanás disfarçado. E ele pode estar disfarçado de várias maneiras, conhecendo a vontade de Deus e seu padrão. Amadas, quando o nosso lar começa a se estender para um linguajar estranho, brigas que cada vez se tornam mais fortes e presentes, confusões, sofismas, são sinais de ataques de Satanás. Devemos nos atentar e nos posicionar. E confrontaremos os demônios nas regiões celestiais para deter os ataques dele para as nossas famílias. Em Efésios 6:12, Efésios 6, versículos 14 e 17, nós vamos ver que existem armas defensivas e ofensivas, e que nossa luta não é contra a carne, mas contra demônios. Por isso, evite discussões e estender brigas com o seu cônjuge. Os princípios de Deus no casamento. Além de estabelecer o casamento, existem princípios para o bom funcionamento. Distribuir responsabilidades e papéis do homem e mulher. Quando não respeitados, o casamento entra em colapso. O papel do marido. Não é autoritarismo, nem ditador, nem machismo. A ideia pela palavra de Cristo, que ele é o líder do ponto de vista de Deus. É um modelo de homem que renuncia e paga um preço de amor pelos seus. Amar com abnegação. Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o modelo de homem para amar a sua esposa. Ele renuncia a si mesmo e prioriza a esposa, seus sentimentos, suas necessidades, suprindo-a e esforçando para aperfeiçoá-la. Comunhão, consideração e proteção. 1 Pedro 3:7. Esse texto tem 3 atitudes que Deus cobra do marido. A primeira atitude é comunhão. É uma vida em comum, ou seja, participa de tudo que acontece na família. A administração da casa, ensino, da disciplina dos filhos, das tarefas que se tem em casa. Deus exige que o marido busque considerar e entender a mulher tratando com dignidade, sem aspereza. Ressaltar que a mulher precisa de carinho e se sentir importante. Esse é a atitude número 2. E a última atitude é de proteção. Mulher precisa se sentir protegida. Ela é frágil, sensível e requer cobertura espiritual. O marido é a cabeça. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Deus, Cristo, marido, mulher e filhos. Trata-se da distribuição e responsabilidade segundo a sabedoria de Deus. Não implica por dignidade importante. Existe uma submissão do homem para Deus. Ele é o representante de Deus, o sacerdote no meio da família. Ele se submete a Deus para que os demais da família ouçam e obedeçam a ordem de Deus. O papel da esposa. A esposa, ela é uma espécie de ajudadora idônea. Gênesis
2:18. Existem dois conceitos no papel da esposa. O primeiro é auxiliar o esposo, apoiar tudo o que lhe diz respeito, decisão no lar, ensino dos filhos, disciplina, finança, etc. Ela é o auxílio e apoio ao cônjuge. Outro conceito considerável é que a mulher tem uma voz, ela tem uma voz ativa, uma voz que pode decidir junto ao seu cônjuge, mas sabendo que a última palavra pode ser do homem. É o ato de submissão e amor. Submissão e amor é estar debaixo de alguém, estar abaixo de alguém. E deve ter um coração disponível para obedecer. Efésios 5:22. Ainda que o cônjuge seja descrente, faça conforme o querer do marido e não faça seu papel invertido. 1 Pedro 3:1-2. A mulher não se anula, mas reconhece em Deus a autoridade de sujeitar-se ao marido. Efésios 5:24. Atos 4:19, nós vamos ver que não podemos nos sujeitar quando nos leva a uma situação de pecado. Trato respeitoso. Respeitar o marido, ser fiel e recatada. Servir o marido como quem serve ao Senhor. Honrar as atitudes e palavras. Efésios 5:33. Dedicação ao lar. Primeiro, a mulher deve entender que a prioridade é a família. Mesmo que ela trabalhe fora, que ela tenha envolvimento no ministério do reino de Deus, a família é a prioridade. Salomão descreve a mulher virtuosa como empreendedora, com visão para coisas elevadas e atuar fora de casa. Leitura de Provérbios 31, versículos 10 até o 31. Uma reflexão. Pense por que se casou. Pense o que aprendeu. Consegue ver 3 sementes que plantou ou deixou de plantar na vida do seu cônjuge? Esse foi o primeiro estudo e a primeira reflexão do nosso propósito Família Feliz, 18 de maio de 2020. Em nome de Jesus, amém.